Inflação tem a maior alta para este mês desde o início do Plano Real. Marketing digital cresce como aliado das empresas durante a pandemia. Políticas afirmativas da UESB garantem universidade de todos e para todos. E ainda, Universidade Federal do Ceará desenvolve tecnologia que amplia habilidades funcionais em pessoas com deficiência. Terça-feira, 28 de setembro, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Com a gasolina e a energia elétrica mais caras, a inflação oficial acelerou para 1,14% neste mês. A taxa é a maior para o mês desde o início do Plano Real em 94, quando ficou em 1,63%. A inflação é um dos termos mais ouvidos pelos brasileiros nos últimos meses. A palavra refere-se aos constantes aumentos dos preços em uma economia. Nós temos os três tipos clássicos de inflação, que é a inflação de custos, a inflação de demanda e a inflação inercial. É aquele tipo de inflação. Eles imaginam que a inflação vai ser uma inflação de 20% no próximo mês, então eles antecipam aquele reajuste de preços. A inflação de custos, como o próprio nome diz, é a inflação ocasionada pelo aumento dos custos na produção de um produto. Então, se, por exemplo, a gente tem um aumento nos custos da energia elétrica, um aumento dos preços dos combustíveis, aqueles produtos nos quais precisa desse tipo de insumo para produzir, a partir do momento que esses insumos eles aumentam de preço, obviamente, os produtores, as indústrias, transferem esse aumento de preço para os seus produtos. E a inflação de demanda, ela é ocasionada quando nós temos um aumento na demanda por determinado tipo de produto. E essa crise pandêmica está fazendo com que haja uma redução de oferta de produtos e mercadorias. E essa redução de oferta de produtos está ocasionando um aumento de custos. Então, a inflação brasileira, nesse período, ela tem sido basicamente por conta desses aumentos dos preços dos combustíveis e no preço da energia elétrica, principalmente. Em setembro, a inflação no Brasil acelerou 1,14%. Essa é a maior taxa para o mês desde o início do Plano Real, de acordo com o IBGE. No ano, o índice já acumulou alta de 7,02%. A gasolina e a energia são consideradas as grandes vilãs da inflação. No ano, a gasolina já subiu 33,37%, enquanto que a energia acumula alta de 20,27%. Do cidadão comum aos grandes empresários, todos têm sentido os efeitos da elevação dos preços. A questão dos aumentos dos combustíveis está se tornando até inviável as entregas. Lugares mais longe não está compensando entregar. Está abusivo, viu? Gasolina, tudo aumentou, gás, tá demais. Ninguém está aguentando mais isso, não. A gente ganha em volume, né? E com o volume retraído por conta do preço alto, acaba sofrendo até para fazer as novas compras, porque cada vez que passa o produto está mais caro para o dono do posto também. Além da gasolina e da energia, os alimentos também têm registrado alta nos preços. Nesse quesito, os campeões são a batata inglesa, que subiu 10,41%, o café moído 7,80%, o frango 4,70%, as frutas 2,81% e o leite longa-vida, que subiu 2,01%. Aumentou tudo, menos o salário, né? Que poderia ter aumentado e não aumentou. Vamos ver se as autoridades do país têm algum plano para conter a inflação, porque o impacto para as pessoas assalariadas ou que dependem de comissão ou de entregas está cada dia mais difícil. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid-19 aqui na região sudoeste. Começando por Vitória da Conquista, são 34.976 casos confirmados, 12 casos confirmados de domingo para segunda, 34 casos ativos, 34.325 recuperados, 617 óbitos. Taxa de ocupação de leitos aqui no município agora são 29 leitos, 11 de UTI 70% ocupados,
18 clínicos, 33% ocupados. Agora Jequié. Em Jequié são 17.857 casos confirmados, nenhum caso confirmado de domingo para segunda, 5 casos ativos, 17.444 recuperados, 408 óbitos. Lá em Jequié agora são 20 leitos, 10 de UTI, 50% ocupados e 10 clínicos, 0 ocupados, ninguém internado lá no município. Agora os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 5.276 casos confirmados, 2 casos confirmados de domingo para segunda, 36 casos ativos, 5.106 recuperados, 134 óbitos. A pandemia revolucionou a vida das pessoas. Desde que o novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, as dinâmicas de trabalho, convívio social e de hábitos mudaram radicalmente. E o marketing digital foi um segmento que viu nesse cenário o potencial de levar crescimento para as empresas que podiam conduzir seus negócios online. A pandemia do coronavírus provocou o fechamento de diversas pequenas e médias empresas espalhadas pelo Brasil. Aquelas que não encerraram suas atividades foram obrigadas ou estimuladas a se adaptarem a essa nova realidade. E nesse contexto, o ambiente digital foi a luz no fim do túnel encontrada por muitas delas. Então, o que a gente consegue perceber é que isso vem, lógico, em função da pandemia, que muitos negócios precisaram se reinventar para conseguir permanecer conectado com o seu cliente, permanecer vendendo, né, o seu produto ou mesmo o seu serviço. Mas nós percebemos também que esse comportamento do consumidor também mudou, né? Muitas pessoas nunca tinham comprado online antes desse momento de pandemia e começaram a experimentar a compra no online, a compra através do digital. Então isso tem muito a ver com o comportamento do consumidor também. Por isso que muitas das empresas que optaram pelo digital por conta da pandemia permaneceram com a sua estratégia, permaneceram com o foco no digital, por entender que isso também está aderente ao comportamento do seu cliente, do seu consumidor. Então, é importante o empresário estar atento a esse comportamento, a essa mudança e continuar adequando, né, o seu formato de se relacionar com o seu cliente. Mas, no mundo dos negócios, apenas a presença não basta. É necessário, além disso, a empresa ser conhecida e reconhecida para manter ou ampliar o volume de vendas, devendo, portanto, serem feitos investimentos no marketing digital. A gente acredita que, na prática, quando a pandemia veio, quando começou toda essa situação, as pequenas e médias empresas, no geral, sentiram esse impacto, obviamente, lojas fechando e tudo mais, e o digital ele veio até como um auxílio para que elas pudessem, de fato, manter ali as suas linhas de receita, conseguissem, de fato, manter o seu faturamento a partir de agora utilizando o digital. Muitas dessas pequenas e médias empresas já utilizavam ou já estavam cogitando começar a utilizar o digital, mas aí, quando veio a pandemia, elas foram meio que jogadas, obrigadas talvez a utilizar o digital para não manter as suas portas 100% fechadas. Então o digital veio como esse auxílio, veio como esse apoio para que elas pudessem de fato manter ali o seu faturamento, manter de fato ali as portas pelo menos digitalmente abertas. Somente no primeiro semestre de 2020, as vendas no ambiente digital aumentaram 40%. Este é, portanto, um setor em expansão que possibilita, sobretudo, a sobrevivência das empresas em tempos desafiadores. Para sobreviver, é preciso vender, lucrar. O marketing digital se apresenta com ferramentas e estratégias que podem ajudar as pequenas e médias empresas a alcançarem seus objetivos. A gente resume isso em 4 coisas que você precisa fazer no digital, que é tráfego, trazer pessoas para conhecerem a sua loja, o seu produto e o seu serviço. Você engaja elas, então tem o segundo pilar que é engajamento, onde você vai, de fato, se relacionar com essas pessoas, e no digital você pode fazer isso
para os pequenos e médios negócios, principalmente varejistas, você vai fazer isso muito via WhatsApp, Instagram, então você pode se relacionar e se engajar com essas pessoas, elas se engajarem com o seu negócio, para que elas comprem, que é o terceiro pilar, então elas têm que fazer ali a sua conversão, fazer uma compra, e para que após elas comprarem, elas se retenham, ou seja, elas continuem comprando de você ao longo do tempo. Então esses 4 pilares seriam as ferramentas que você vai utilizar, o caminho que o seu cliente vai percorrer no digital para que eles conheçam sua loja, compre e compre mais vezes. A Embasa informa que bairros de Vitória da Conquista terão o abastecimento suspenso das 8 da manhã às 6 da tarde desta quarta-feira, durante mais uma etapa do serviço de higienização de reservatórios. Dessa vez, os bairros afetados serão Recreio, Candeias, Boa Vista, Vila América, Alto do Boa Vista, Jardim Guanabara, Esplanada do Parque, Patagônia, Cadija, Cidade Modelo, Conveima 1, Felícia, Morada dos Pássaros 1, 2 e 3, Vila Bonita e Vila do Sul. O fornecimento de água tratada será regularizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão desta ação preventiva que visa garantir a qualidade da água tratada fornecida na cidade. Por este motivo, a Embasa recomenda o uso criterioso da água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados e todas as formas de desperdício. Lembra ainda da importância dos imóveis terem reservatórios com capacidade suficiente para o atendimento das necessidades de consumo de seus ocupantes para casos emergenciais. É hora de falar sobre o tempo. Vamos ver a previsão para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Noite de terça-feira com pouca nebulosidade em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 27 graus. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 28 graus. Quinta-feira com tempo parcialmente nublado durante todo o dia na cidade e não chove. A temperatura oscila entre a mínima de 17 graus e a máxima de 29 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste para esta quarta-feira. O sol aparece e há possibilidade de chuva durante a manhã em Jequié. À tarde, as nuvens diminuem e à noite será com pouca nebulosidade. As temperaturas oscilam entre 19 e 32 graus. Pode chover durante a manhã em Itapetinga, tarde e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas oscilam entre 17 e 28 graus. Predomínio de sol durante todo o dia na cidade de Caculé. À noite o tempo continua aberto e não chove, mínima de 21 graus e máxima de 36 graus. Depois do intervalo, você vai saber sobre as políticas afirmativas da UESB que tem garantido universidade de todos e para todos. E também você vai ver uma tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará que amplia habilidades funcionais com pessoas em pessoas com deficiência. É um instante só, a gente volta já. Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país, as fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia, tem jeito de notícia, mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim, ou você derruba ou você cai. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair,
use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de rádio e televisão educativas. Informação, formação e conhecimento. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. O UESB Notícias está de volta. A elaboração de alternativas para amenizar quadros de desigualdades e discriminações tem sido um dos objetivos pautados pela UESB desde 2008, com a implantação das políticas de ações afirmativas na universidade. Na reportagem a seguir, vamos conhecer a importância destas ações e como elas têm mudado o cenário da instituição. As políticas de ações afirmativas são medidas amparadas por lei como forma de estabelecer critérios para reconhecer as diferenças existentes entre os grupos sociais. No ensino superior do Brasil, elas foram implantadas no início dos anos 2000. Quando a gente olha para as matrículas no ensino superior, dos anos 2000 até 2019, se a gente for olhar as informações do censo, as matrículas cresceram mais de 3 vezes, né? O número geral de matriculados. Passaram de alguma coisa em torno de 2,5 milhões para algo superior a mais de 8,5 milhões de matrículas nesses últimos 20 anos. E quando a gente olha esses números, a gente vai observar que assim, as matrículas então cresceram em 3 vezes, né, nesses últimos 20 anos, e a participação de parcelas mais vulneráveis da população foi multiplicada em 6 vezes, né, no ensino superior. Por meio de medidas pontuais, as ações afirmativas têm como objetivo diminuir as desigualdades históricas vivenciadas por grupos sociais no Brasil. E ao longo dos seus 20 anos de história, tem mudado o cenário das universidades públicas. Quanto maior a diversidade do público que ocupa a universidade, né, que faz pesquisa especialmente, maior a qualidade dos estudos produzidos por esse grupo mais diverso. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o sistema de cotas voltado para estudantes de escola pública, negros, indígenas, pessoas com deficiências e quilombolas foi implementado em 2008. Ela se constitui, as ações afirmativas, em uma proposta política de reconhecimento de diferenças culturais enquanto um direito, né? Uma forma de assegurar a existência dessas culturas, formas de pertencimento social e étnico-racial que terminam se consubstanciando em propostas políticas, de fato, né? Políticas públicas que visam garantir tanto a equiparação de oportunidades como a proteção contra a discriminação e o racismo estrutural e institucional. Através da criação de reserva de vagas para grupos historicamente excluídos das universidades, a UESB vem buscando reforçar o processo de democratização do acesso ao ensino superior. O resultado é uma universidade mais plural e diversa. E você tem a garantia de condições para que segmentos que, de outra forma, não teriam condições de acessar a universidade, adentrassem a essa instituição, como quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, né? E negros de escolas públicas, né? Então, acho que esse é um dos principais impactos. Desde o início do programa até o ano de 2019, 10.716 alunos cotistas se matricularam na UESB, sendo 4.075 matriculados ativos e 2.809 já formados. Ao longo desse período, foram registrados pouco mais de 2.000 cancelamentos de matrícula e 1.158 desistências. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela instituição. Os dados da UESB, então, como eu falei, dialogam com dados de outras pesquisas, e aquela ideia de que cotista não teria um bom desempenho acadêmico, isso faria cair a média de desempenho do curso da universidade, isso é uma falácia. Os nossos dados provam, né, quando a gente vê o histórico dos dados e o cômputo geral deles, indicam que não há diferença. Do mesmo jeito que, no que se refere
vamos dizer assim, não só o desempenho, né? Mas no que se refere à aprovação de disciplinas, no que se refere ao resultado de evasão, também não há diferença significativa entre cotistas e não cotistas. Não há, isso é um resultado importante, né? As imagens que você viu na reportagem de pessoas sem máscaras foram feitas antes da pandemia. E em virtude da falta de condições sanitárias, o tradicional vestibular UESB foi substituído excepcionalmente pelo processo seletivo especial, que vai selecionar os novos estudantes dos cursos de graduação para o semestre 2021.1. São 758 vagas para 40 cursos regulares de graduação nos 3 campi, Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. Os alunos serão selecionados por meio das análises das notas do Enem ou do ensino médio regular. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira no site do Processo Seletivo Especial. No ato da inscrição, os candidatos deverão optar por uma das modalidades de concorrência. A taxa de inscrição é de R$ 70, mas há possibilidade de solicitar isenção para os estudantes de maior vulnerabilidade social. A Universidade Federal do Ceará tem desenvolvido pesquisas bem interessantes na área de tecnologia assistiva. A ideia é ampliar habilidades funcionais em pessoas com deficiência. Veja na reportagem colaborativa da UFCTV. Em 2016 estava iniciando a graduação e eu e mais 3 amigos, a gente pegou e vamos tentar desenvolver tecnologias para acessibilidade. Em 2018, a gente formalizou como projeto de extensão. Esse projeto de extensão faz parte do programa Inove, que é um programa maior, né, que tem vários projetos. O aprendizado é enorme, né, tanto humano como tecnológico. Eles se desenvolvem muito na parte de desenvolvimento, né, de hardware, mas a parte social é importantíssima. Eles veem o impacto social do trabalho deles. A bengala era um conjunto de 3 sensores. A gente já desenvolveu outra ideia logo, que foi o Smart Glasses. Então, o Smart Glass, que era que ele detectava a outra região, né? A bengala detecta a região de baixo, inferior. E o óculos ele detecta a região da cabeça, né? A região superior. A bengala passou por algumas modificações, ela foi se comprimindo, foi diminuindo cada vez mais o tamanho dela e foi feita a modificação com sensor. Agora estava sendo utilizado um sensor a laser, já conseguia uma precisão maior, utilizava uns algoritmos melhores. Enquanto o óculos, a gente já também utilizava, começou utilizando somente um sensor, e ele foi passando por várias atualizações. Atualizações principalmente voltadas para o algoritmo, para a detecção, para a precisão da detecção, porque uma das maiores dores de usuários deficientes visuais era que eles não tinham como identificar os obstáculos que são localizados acima do nível da cintura. O VRL é um aplicativo de realidade aumentada para auxiliar pessoas com deficiência parcial. Você instala o aplicativo, certo? Instala no celular e coloca no óculos, no VRBox, no óculos de realidade virtual. Aí pronto, você utilizando ele já pode dar início aos comandos do aplicativo. A gente consegue ampliar a câmera, certo? Como se fosse uma lupa, de acordo com os comandos que o usuário pode dar, sendo por voz ou sendo controlado pelo joystickzinho, pelo controlezinho. O que a gente está buscando agora é organizar isso a fim de pegar o que já se tem e começar a avançar no sentido da avaliação dos protótipos que a gente já tem para
organizar um fluxo de produção do início até a disponibilização. Mesmo que a gente não vá produzir, embora eventualmente possa, mas a ideia é que pelo menos chegue numa fase de validar e deixar disponível para quem quiser utilizar. Bacana, né? É a universidade pública a serviço da comunidade. Parabéns a todos e viva a ciência! E você confere mais pesquisa, mais ciência, todos os sábados, às 2h30 da tarde, no Universiência, aqui na TV UESB. E a gente fica por aqui, obrigado pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Se cuide, use máscara. Até mais!